taxa de juros, porque uma das minhas grandes queixas nos debates que eu participo pelo Brasil afora é que esse assunto diz da vida e da morte de toda a nação brasileira, mas como ele atende ao interesse do baronato que comprou o poder político no Brasil, esse assunto não é pedagogizado na grande mídia. Não se deixa a população entender bem concretamente. Isso parece que é um assunto dos economistas, sendo um assunto dramaticamente popular. Se não, vejamos. Se a taxa de juros numa economia que o governo paga por um papel é mais alta do que o lucro médio da economia real, essa economia tende à paralisia. Escute bem, o que é economia real? Um escritório de advocacia, um consultório de dentista, uma fábrica, uma loja, uma roça, qualquer nível de atividade econômica real, se o governo pagar por um papel um juro, ou seja, um prêmio pelo dinheiro aplicado, mais alto do que o lucro médio do escritório, do consultório, da roça, da fábrica ou da loja, essa economia tende a parar. Eu boto na renda fixa, que me dá 15% de lucro por ano, ou eu boto no meu consultório, ou no meu escritório, ou na minha loja, que me dá 5%, 6% ao ano. É uma pergunta simples. Se eu tenho dinheiro, eu vou botar para ganhar 15%, ou vou botar correndo risco e trabalhando para ganhar 6%, 7%, que é o lucro médio das atividades concorrenciais da economia real. Porém, se eu não tenho dinheiro, que é a esmagadora realidade da vida brasileira, quem é que vai tomar dinheiro emprestado a 40%, 50%, 60% de juro ao ano para botar num negócio que rende 5%, 6%, 7%, 8% ao ano? A economia tende a parar. Ninguém aplica mais em atividade produtiva porque a renda fixa é muito mais rentável. Essa é a realidade brasileira, por média, com pequenas oscilações que a gente pode explicar ao longo dos últimos 25 anos. O Brasil, que tinha um pulso de crescimento econômico, que foi chamado outrora de milagre econômico, nós crescemos a 15% no único ano, nós crescemos a 10%, 12% no único ano, passamos a crescer uma média de 2,3% ao ano ao longo dos últimos 20 e poucos anos. O piso da taxa de juros numa sociedade é fixado no mundo inteiro pelo Banco Central. Só o piso da taxa de juros no Brasil, para quem bota o dinheiro na renda fixa do Banco Central, é 14,75%. Ao longo dos últimos 20 anos, o governo brasileiro permitiu que se concentrassem 83% de todas as transações financeiras, leia-se crediário, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo para trabalhar, etc., etc. Todas as transações financeiras do país, 83%, foram concentrados ao longo dos últimos 20 anos na mão de apenas 5 bancos. Só para vocês terem uma ideia de comparação, os americanos, epicentro do capitalismo global, têm 5.000 bancos competindo. O que é uma competição de 5.000 bancos? É bajular o freguês, é reduzir a taxa de juros, é reduzir as tarifas, é não botar o freguês, né, numa linha telefônica, tim, 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 aperte 14, aperte 128, e depois cai a linha e você começa tudo de novo e tal. Por quê? Porque não tem concorrência no Brasil, porque eles fazem um jantar, 5 donos de bancos, e o mais grave, a política brasileira vendida a esse cartel de bancos, permite que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, ambos estatais, façam parte desse cartel. Então, dos 5 bancos, 2 são estatais. O resto é Santander, Itaú, pronto, falei, e Bradesco, né? Eu odeio o que eles fazem com o meu país. Então, veja bem, esse é o problema número 1. A primeira consequência disso, só em ordem de apresentação, é o custo fiscal impossível de ser honrado, de ser pago pela nação. Mas essa dívida com esse juro alto volta todinha cobrando esse valor de juros dos cofres públicos. Então repare, o primeiro efeito mortal, não pensem que eu estou exagerando, desta exorbitância da taxa de juros é quanto custa pagar, e quem paga isso é o contribuinte, somos nós, que eles não deixam que a gente perceba. Então repare, sabe quanto custa nos últimos 12 meses
pagar a conta da taxa de juros mais alta do planeta Terra, que o atual governo, e como igualzinho o governo passado, como igualzinho o governo antecedente, nos últimos 25 anos, é uma inerência do modelo, não se trata de Chico, Maria ou Manel, é a mesma prostração ideológica, o mesmo modelo econômico. Sabe quanto custou nos últimos 12 meses? 1 trilhão e 150 bilhões de reais, com T de tapioca. Trilhão é dinheiro que gente besta como eu não sabe contar. Mas vale a pena aqui a gente dizer que 1 trilhão são 1.000 bilhões. 1.000 bilhões de reais custaram nos 12 meses. Quando o governo arrecada todos os impostos que arrecada e paga mal e porcamente todos os pagamentos que tem que pagar, faltam ainda este ano 75 bilhões. Então bota 1 bilhão e 100 mais 75 bilhões de déficit, que é a diferença entre tudo que o governo arrecada e tudo que ele tem que pagar. Esse 1 trilhão e 200 vai tudo para dívida pública. O Banco Central estabeleceu que a taxa básica de juros, a tal Selic, é 14,75% ao ano. Se nós soubéssemos o custo disso para o nosso viver do dia a dia, talvez não fôssemos tão passivos ou tão omissos na consciência política dessa perversão extraordinária. Vou dar um número para vocês. Quando começou esse governo, o 5º governo do PT, sem querer fazer polêmica, eu estou datando as coisas apenas para a gente saber, e eu volto a dizer, não é problema de Chico, Maria ou Manel, é problema de modelo. A dívida pública brasileira era de 7 trilhões com T de tapioca no dia 1º de janeiro de 2023. Hoje ela está em 9 trilhões e 300 bilhões de reais. Quando uma dívida explode o valor, o que acontece? Transportem isso, não é, da dívida pública, dessa coisa, não é, teórica, de uma palestra lá no centro de eventos, etc., e vamos para a nossa vida mesmo, real. Se eu tenho uma dívida que cresce muito e muito rapidamente, o que ela acontece com ela, com o meu credor? Duas coisas óbvias. Primeiro, o credor começa a esquentar esse dinheiro, começa a querer de volta. Pô, esse cara vai quebrar, é hoje ou amanhã, ele vai quebrar, então ele começa a encurtar o prazo de renovação dessa dívida que você não pode pagar. Mas a segunda consequência, para a gente entender começar a entender por que esse juro é tão selvagem, é que ele começa a encarecer o preço da dívida para pagar o risco, que é o juro mais alto. Resultado, 9 trilhões e 300 bilhões de reais, é muito dinheiro? É pouco dinheiro? Vamos comparar, não é muito dinheiro ou pouco dinheiro, não é assim que se mede a situação patrimonial das pessoas e dos governos. Se mede pela capacidade de honrar o fluxo. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Se você ganha 10 mil reais e está devendo 100 mil reais que vence amanhã, você está quebradinho da Silva, todo mundo dá para ver isso. Porém, se você ganha 10 mil reais e está devendo 100 mil reais em 8 anos, o prazo disso, você está muito bem obrigado, dá até para acelerar um pouco e fazer um pouquinho mais de dívida. Mal comparando, é assim a vida das nações. E essa é a tragédia brasileira. Sabem em quanto tempo vence a dívida brasileira? Metade vence hoje. Ou seja, overnight. Nós estamos permitindo. O mundo inteiro trata a dívida pública como referência ao PIB. Por quê? Porque a dívida pública, por definição, na literatura e no mundo, é de longo prazo. No Brasil, o poder político permitiu que essa dívida vencesse metade dela, lembram, 9.300, dá 4.700 trilhões de reais que vence por dia. É impagável, não tem fluxo para isso. O Brasil está na iminência de quebrar. Este é o primeiro efeito, para eu não lhes ocupar nem cansar muito mais. O segundo efeito disso é o efeito deletério na vida real das pessoas. Então, o primeiro efeito do juro alto é o colapso fiscal. É o caminho acelerado do Estado brasileiro para a falência. Falência aqui, em ambiente de juristas, é um termo incorreto, tecnicamente. As nações não falem. As nações não entram em recuperação judicial. É diferente. Elas entram em default, que é a expressão internacional, para explicar quando ela não dá conta de honrar os seus fluxos de pagamento. Quando isso acontece, o efeito num país como o Brasil, pessoas que carregam essa dívida,
que são os especuladores financeiros, os bancos e 10 mil famílias abastadas, essas pessoas, com medo de perder o dinheiro, de micar, é hoje ou amanhã, elas correm para o dólar. Resultado, de vez em quando vocês assistem o dólar sair. Aí todo mundo que vai para Miami, para Disney, já sente no bolso, né? Mas assim, o camarada estava a 4,60, 4,50, de repente 6,20. O que é isso? É um medinho, porque essa turma fica exigindo juro alto, em curto prazo, mas fica com o olho na porta de saída. Qual é a porta de saída? Vender real e comprar dólar. Se todo mundo compra dólar ao mesmo tempo, o que é que acontece? Eles fogem do Brasil. Ontem, o governo fez uma coisa que eu advogo há 20 anos, que era colocar um IOF equivalente ao imposto aqui para quem tirar dinheiro do Brasil. Fez ontem, era às 7 horas da noite. Hoje, às 5h30 da manhã, o meu Google me avisou que o governo tinha voltado atrás. Para vocês verem quem é que de fato manda nesse país. Ou seja, uma pessoa da classe média que vai para Miami, que não sei o que e tal, e usa o cartão de crédito, paga lá 1,1% de IOF. Quem especula, paga 0,38%. Eu defendia sempre que fosse de 0,38 para 3, 3,5, que era o valor de um tributo sobre grandes fortunas. Porque se o cara não pagar na grande fortuna, paga na corrida para fora do país, ou até um pouco mais. Resultado, fizeram e desfizeram em menos de 12 horas. Para vocês verem de fato quem dá as cartas no país. Então, o segundo efeito estratégico é basicamente esse que eu abro a conversa de hoje falando para vocês. A economia tende à paralisia. Mas a economia cresceu 1,3% no trimestre e tal. Eu sei, a propaganda é poderosa, 1,3% no trimestre. Quando você vai olhar, a explicação, de novo, é a exceção que explica a regra. Quem é que puxa esse crescimento vegetativo que sinaliza para 2 e pouco, que é a tal média que o modelo permite? Quem puxa? O agronegócio. Sabe o que é o agronegócio? O governo mete R$500 trilhão de subsídio na taxa de juros. Ou seja, o governo cobra um juro do povo todo lá em cima, 14,75, mas quando vai emprestar para o barão do agronegócio, estou nem falando nada contra, estou só explicando. Ele pega e subsidia com dinheiro público a diferença, e o agronegócio então tem um juro de padrão internacional. Aí o agronegócio cresce, exporta em dólar, não paga um centavo de imposto, e isso explica esse pedacinho, não é tal. A outra parte desse crescimento vem do consumo das famílias. O crescimento que se sustenta vem do investimento. Claro, todo mundo vai entender. Eu tenho uma fábrica, invisto e crio outra fábrica sem aquela primeira fechar. Isto é um tipo de crescimento. Mas existe um outro tipo, efêmero, insustentável, que é o consumo. Eu tenho hoje que a população brasileira consome 100 quilos de carne e por alguma razão ela passou a consumir 103 quilos de carne, 102 quilos de carne no ano seguinte. Ok, cresceu o consumo das famílias, cresce o PIB por conta desse consumo das famílias. O que é que faz o governo? O Banco Central manda juro alto para os ricos e estatiza o risco do crédito popular. Prestem bem atenção, meus companheiros advogados e estudantes. E estatiza o risco do crédito popular, entregando um dinheiro bom, que é o saldo do FGTS, para lastrear um dinheiro ruim, que é a dívida inadimplida da maioria do povo. Vocês acompanharam isso? E está esterilizando um grande acervo de poupança vinculado ao investimento da saúde, vinculado ao investimento da educação, vinculado ao investimento especialmente da construção civil, via moradia popular e saneamento básico. Pois bem, esse é o segundo efeito. Existem efeitos, entretanto, difusos, que são gravíssimos. Por exemplo, vocês têm ideia de quantos brasileiros estão hoje humilhados no Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Serasa? 73 milhões de brasileiros estão no SPC e no Serasa. Supondo que crianças e adolescentes não podem assinar promissória, nem boleto, essas coisas e tal, nós estamos falando de quase toda a população adulta do país. Está essa população inadimplente, humilhada no Serviço de Proteção ao Crédito e no Serasa. 73 milhões de pessoas. Esse é um estilhaço dessa política ruinosa. Mas tem mais. O Brasil tem hoje, dados atualizados, para eu vir aqui conversar com vocês, a maior estatística de recuperação judicial de toda a história econômica do país. Ouviram o que eu acabei de falar? Hoje,
a quantidade de empresas que estão indo à justiça pedir recuperação judicial porque tombaram pela incapacidade de honrar seus débitos é o maior volume da história do país. A segunda é que nós viciamos os bancos e deixamos os bancos comprarem o poder político. E esse é o grande drama contemporâneo. E quando eu digo os bancos compraram o poder político, não duvidem. É disso que se trata e isso põe em risco a própria democracia brasileira. Muito obrigado por sua atenção.